Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Olá, caro amigo. Eu sou Paulo Chaveiro e este é o programa O Som do Livro, que traz até si o livro mais lido em todo o mundo. O nosso desejo é que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Algumas pessoas, talvez, que nos têm acompanhado nos últimos tempos, nos últimos programas que temos feito, possam estar a perguntar como é que eu posso esclarecer algumas dúvidas. Se eu tiver dúvidas, como é que eu faço? Sempre poderá, se desejar, escrever-nos. No final do nosso programa iremos dar a indicação da morada e, se desejar, então poderá escrever-nos ou enviar por e-mail ou telefone as suas dúvidas e nós iremos tentar responder o mais rápido possível às suas dúvidas. Se desejar compartilhar connosco alguma necessidade, perguntar alguma coisa, nós iremos dar com a nossa equipa que temos as melhores respostas que tivermos às suas questões. Por isso, se quiser então usar essa forma de comunicar connosco, sinta-se livre para o fazer. Nós no último programa estivemos a analisar o livro do Gênesis, capítulo 3. Neste programa de hoje iremos olhar um pouco mais para o capítulo 4 e tirar algumas considerações nesta nossa conversa em torno destes versos até o verso 16. Nós verificamos então que Adão e Eva, no capítulo anterior, Adão e Eva desobedeceram a Deus, fizeram algo que não era conforme aquilo que Deus tinha pedido e por essa razão eles sofreram as consequências dos seus atos. Deus havia dito que eles não deveriam comer da árvore que estava no meio do jardim e Eva, seduzida pela serpente, comeu da árvore e deu a Adão. É importante dizer que não se trata de uma maçã, como vulgarmente se tem dito, que eventualmente Adão e Eva comeram uma maçã. A Bíblia não diz isso, não se sabe qual é o fruto, é mera especulação ou curiosidade do homem inventar que foi uma maçã. Não é disso que se trata. No entanto, vimos então que o homem desobedeceu a Deus, teve consequências com isso. Vimos também no último programa que o trabalho não é consequência do pecado, não é uma maldição. O trabalho é algo que Deus já havia instituído antes até do homem ter desobedecido a Deus. O que é a consequência do pecado é a fadiga que vem do trabalho. Portanto, isso são considerações importantes que nós tivemos no último programa. Hoje eu gostaria de ver convosco a relação entre Abel e Caim. É uma história subejamente conhecida, quase todos nós conhecemos aquilo que aconteceu entre Abel e Caim, em que Abel agiu da forma correta, Caim não, e daí adveio a morte do próprio Abel. Neste programa nós iremos considerar as razões que levaram Caim a agir desta forma, porque é que Abel então foi assassinado pelo seu próprio irmão. Nós vamos ler a partir do verso 3 e diz assim: Abel tornou-se pastor de gado, enquanto Caim trabalhava na terra. Quando chegou o tempo da colheita, Caim trouxe ao Senhor uma oferta feita de produtos da terra. Abel fez o mesmo, mas com o melhor do seu gado. E o Senhor agradou-se de Abel e da sua oferta, mas não de Caim, nem da sua oferta. Nós vamos encontrar aqui a primeira, menção, depois de saírem do jardim, a primeira menção de culto, de adoração a Deus, digamos assim. Temos Abel e temos Caim, numa atitude de reverência para com Deus, na tentativa de se relacionarem com Deus. Os dois, depois das colheitas, chegam a fazer um altar e uma oferta a Deus. E aqui encontramos duas atitudes distintas. Talvez numa leitura assim mais superficial não tivesse dado para perceberem a importância da oferta de Caim e a importância da oferta de Abel e a atitude com que cada um ofereceu. Eu creio que o ênfase aqui não está na oferta em si, não está no conteúdo da oferta em si. A Bíblia nos ensina que Deus não precisa dos nossos alimentos, Deus não precisa do nosso dinheiro, Deus não precisa dos nossos bens materiais. Deus não se alimenta disso.
como algumas pessoas às vezes pensam que colocando determinadas ofertas em altares poderão de aí receber alguns favores desses deuses. Com Deus não é assim. Deus não necessita dos nossos bens. Foi Ele que criou todas as coisas e é bom que nós tenhamos presente sempre na nossa mente este facto. Foi Deus que criou todas as coisas e Ele não precisa de nada, que nós lhe demos nada em troca. No entanto, a razão de nós darmos alguma coisa a Deus revela a nossa atitude interior. E essa atitude interior é que faz a diferença entre Abel e Caim. Como disse, talvez numa leitura menos atenta, talvez tivessem passado por cima de uma frase importante. É que Abel trouxe o que era melhor do seu gado, enquanto Caim trouxe uma oferta feita dos produtos da terra. Não sabemos exatamente se Abel teve ou não o cuidado de procurar produtos que não estivessem estragados. Não sabemos se eram estragados, também não vamos especular acerca disso. Mas uma coisa sabemos, não eram os melhores produtos da terra. Enquanto Abel trouxe o que era melhor do seu gado. Teve o cuidado de pensar e dizer, ok, Deus é tão importante para mim que eu vou-lhe oferecer o que é melhor daquilo que eu tenho. Esta imagem que encontramos aqui, de Abel e Caim, repete-se de novo no Novo Testamento, quando Jesus Cristo está a falar de uma certa viúva que aproximou-se também para fazer uma oferta a Deus, e quando se aproximou desse lugar, ela simplesmente tinha 2 moedinhas e ofereceu essas 2 moedinhas. Enquanto outras pessoas que eram abastadas ofereciam muito dinheiro, e Jesus chama a atenção dos seus discípulos para dizer, repararam naquela viúva que só ofereceu 2 moedas? Ela fez o que era correto, enquanto os outros não. E porquê? Porque ela deu tudo o que tinha, fez o melhor e deu o melhor para Deus. Aqui e devemos olhar para o primeiro ensino, deve-nos fazer parar e olhar para o primeiro ensino que Deus nos quer trazer aqui. Como é que nos temos relacionado com Deus? Qual é a nossa relação com o nosso Criador? Talvez você tenha uma relação de dar a Deus aquilo que sobra, dar a Deus aquilo que, enfim, já não lhe faz falta, o seu tempo que não lhe faz falta, então eu vou dar a Deus. Quando eu não tenho mais nada para fazer, então eu leio a Bíblia. Quando eu não tenho mais sono, talvez durante a noite, então eu pego na Bíblia para pelo menos me dar sono. Quando eu estou aflito, então eu vou à igreja e tento, enfim, me relacionar com Deus. Há um ditado do povo português que até diz, só te lembras de Santa Bárbara quando faz trovões. E às vezes a nossa relação com Deus é um pouco assim. Só nos lembramos de Deus quando estamos na aflição. Só procuramos a Deus quando estamos na angústia, quando talvez algum familiar está doente. Aí procuramos Deus. Aí procuramos ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer. E Deus, como Ele é bom, Ele vai ouvir-nos e Ele vai responder às nossas orações. No entanto, a nossa atitude deveria ser diferente para com Deus. Deveríamos procurar o melhor que nós temos para dar a Deus. Esta foi a grande diferença entre Abel e Caim. Não foi tanto, creio eu, o tipo de oferta, mas a atitude com que se fez a oferta. Deus olha acima de tudo para o coração e não para aquilo que o homem faz em termos externos, não para o exterior, mas para o interior, para as motivações que nos levam a fazer as coisas. Por essa razão, às vezes nós vemos pessoas indo à igreja, vemos pessoas até aparentemente fazendo grandes orações, vemos pessoas até que parecem ser pessoas religiosas, no entanto, no seu íntimo está vazio, as motivações, as pessoas são amargas, as pessoas não respeitam o próximo, não amam o próximo. Não é este tipo de pessoas de que Deus se agrada. Deus quer uma relação com aqueles que, de facto, procuram dar o melhor para Deus. E dar o melhor implica também as relações, as motivações, os pensamentos, também os nossos bens, mas Deus não depende disso, Ele quer o nosso coração em primeiro lugar. E é por isso que nós vemos que o Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas não de Caim nem da sua oferta. Este, em consequência, ficou muito decepcionado e irritado, diz a Bíblia. E o seu aspecto alterou-se com a zanga que tinha. E Deus vem e pergunta, porquê é que estás furioso? Perguntou-lhe o Senhor. Porque estás assim alterado. Se fizeres o que deves, serás bem aceite e serás feliz.
Mas se agires mal e não obedeceres, toma atenção, porque o pecado está à espera para poder atacar-te, e o seu desejo é destruir-te. Mas está nas tuas mãos o poder de dominá-lo. Aqui encontramos mais um alerta da parte de Deus para a forma como nós agimos. Deus vem e fala com Caim. Apesar de Deus ter visto a motivação com que Caim deu os presentes, deu a oferta a Deus, Deus mesmo assim queria recuperar este homem. Deus não quer desperdiçar a relação com os homens. Deus quer, por vezes, repreender-nos, por vezes chama-nos a atenção, mas Deus quer ter uma boa relação com o homem. E é o que ele faz aqui com Caim. Deus, como um pai, procura chamar a atenção de Caim para ele mudar de atitude. Eu, como pai, tenho 3 filhos e muitas vezes vejo que os meus filhos não se portam como deveriam, e eu, como pai que amo os meus filhos, procuro repreendê-los, porque eu não quero que eles tenham atitudes que no futuro os vão prejudicar. E se eu, como pai, por vezes os castigo ou de alguma forma às vezes os corrijo, a intenção não é magoá-los, a intenção não é decepcioná-los, a intenção é ajudá-los a que eles se tornem homens e mulheres mais adaptados com a sociedade, que sejam pessoas respeitadoras do próximo, pessoas que respeitam a sociedade e que saibam viver como adultos no futuro, como adultos que sabem conviver com o seu próximo. Deus age da mesma forma aqui com Caim. Pergunta-lhe por que estás furioso, por que estás irritado, por que é que estás alterado, na tentativa de retirar de Caim aquela amargura que estava no seu coração, aquela ira, aquele ódio que estava no seu coração, e Deus dá o recado de que ele pode dominar esse ódio, pode ser dominado pelo próprio homem. Alguns dizem, este é o meu feitio, nunca vou mudar, eu não sei o que fazer, é o meu feitio. Deus está aqui a dizer, neste texto da palavra de Deus, em Gênesis capítulo 4, que nós podemos dominar o nosso gênio. Nós podemos dominar o pecado que está em nós. Nós podemos dominar as más ações que nós temos, inclusive a ira. E nós temos verificado, eu tenho verificado que a ira é de facto um mal que leva depois a ações e muitas vezes nos arrependemos dessas ações. Eu estou-me a lembrar de uma vez que vinha a minha motorizada, andava de motorizada quando era jovem, e vinha um carro atrás de mim e eu estava a fazer uma ultrapassagem, e o carro vinha e buzinava e o homem estava já a ficar irritado, porque a moto, enfim, não andava muito, e estava furioso e a buzinar, queria-me ultrapassar, até que eu acabei a ultrapassagem e encostei à direita, e o homem com um Mercedes arranca e vai a força toda, e irado de certeza, furioso com o facto de ter que ter abrandado um pouco mais porque eu estava a fazer uma ultrapassagem, e não repara que a fila de trânsito estava parada à frente. Consequência disso, o carro ficou mesmo ali, estatelado num outro que estava parado em fila. A ira deste homem levou a que ele tivesse um acidente. E muitas vezes a ira, a fúria que nós temos, com que nós ficamos e alimentamos o nosso coração, levam-nos a provocar acidentes, a provocar tristeza à nossa volta. Nós vamos verificar isto mesmo em Caim. Deus chama a atenção, tenta restaurar o coração de Caim, mostrar as razões pelas quais ele não tinha sido aceite e tentar fazer refletir porque é que ele estaria furioso diante desta situação, quando na realidade ele deveria ter mudado de atitude. E depois encontramos Caim, no verso 8, e diz: um dia Caim veio ter com o irmão e sugeriu-lhe que fossem andar pelos campos. Quando iam juntos, Caim atacou-o e matou-o. O Senhor perguntou-lhe: onde está o teu irmão? E ele respondeu: não sei, respondeu Caim. Será que eu sou guarda dele? E Deus insistiu: que foi que fizeste? Porque o sangue do teu irmão clama por mim desde a terra em que foi derramado. Deus sabe todas as coisas, Deus vê todas as coisas. No entanto, mais uma vez, Deus estava a dar uma oportunidade a Caim. Estava a fazer com que Caim caísse nele, pensasse nos seus atos, pensasse nas suas motivações, pensasse nas atitudes que ele estava a ter para com o seu irmão. Não era legítimo, não era correto ele agir desta forma tão violenta para com Abel. Assim como não é legítimo, certamente, muitas vezes, a violência doméstica a que nós assistimos, esposas sendo maltratadas, espancadas, crianças maltratadas e batidas,
muitas vezes por homens que têm esta ira no seu coração. Estão irritados, furiosos com a vida, furiosos consigo próprios. Deus quer lhe dar uma oportunidade a si, que talvez vive desta forma, irritado com tudo e com todos, sem saber muitas vezes até porquê. Eu gostaria de sugerir que você se aproxime de Deus. Procure esta relação com Deus, esta que Caim não quis. Caim continuou a argumentar, a tentar justificar, a tentar fugir da presença de Deus, e vamos ver o desfecho final no verso 16, quando diz: assim Caim se afastou da presença do Senhor, indo estabelecer-se na terra de Nod, ao oriente do Éden. Esta secção mostra o afastamento que este homem foi progressivamente fazendo. As coisas não têm de ser necessariamente assim. A vida não tem de ser necessariamente assim. Deus dá-nos uma oportunidade através da pessoa de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz-nos que Jesus Cristo é o mediador, é o intermediário de uma nova aliança, que derramou o seu sangue, que graciosamente perdoa, ao contrário do sangue de Abel, que clama por vingança. Enquanto o sangue de Abel subiu diante de Deus, clamava por justiça, o sangue de Jesus Cristo clama por perdão. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele quer perdoar-nos, Ele quer restaurar-nos, Ele quer colocar a nossa relação com Deus de uma forma harmoniosa. Enquanto que aqueles crimes que provocam injustiça, que fazem os outros sofrer, enquanto isso clama por justiça, o sangue de Jesus Cristo clama por perdão. Isto deixa-nos um outro pensamento, talvez para aquelas pessoas que nos estão a ouvir e que têm sido injustiçadas pela vida, têm sido injustiçadas pelos outros. Eu quero dizer que Deus está atento a essas circunstâncias. Deus não tem os seus olhos fechados. Deus está a ver essas circunstâncias e Deus quer estar consigo, levantá-lo dessa situação. Deus não quer que você permaneça nessa situação. A Bíblia nos diz no livro de Isaías que Deus convive com aqueles que estão com o coração abatido, com aqueles que estão necessitados. E nós verificamos aqui que Caim estava a tentar esconder o seu erro, Caim estava a tentar fingir que não tinha sido nada com ele, mas Deus diz que o sangue do teu irmão clama por mim desde a terra em que foi derramado. E isto é importante para nós percebermos que Deus não dorme, Deus não está esquecido de si. Talvez você esteja a pensar que Deus não está a ver, que as injustiças todas lhe acontecem. Isso deve fazê-lo refletir assim, por um lado, que caminho tem trilhado, mas ao mesmo tempo eu quero deixar aqui claro que Deus está atento a essa circunstância, a essa situação, e Ele irá fazer justiça no seu caso. O nosso Deus é um Deus que, acima de tudo, quer encontrar o perdão e a reconciliação com as pessoas. Por essa razão, nós vamos ver que Deus, mesmo sendo Caim quem foi, mesmo Caim tendo agido para com seu irmão de uma forma tão imprópria, mesmo Caim tendo sido um assassino, diria premeditado, porque ele pensou, foi com o seu irmão para o campo e aí matou-o, mesmo assim Deus quis poupar a Caim. Mesmo assim, Deus quis encontrar uma solução para Caim. E esta tem sido a atitude de Deus desde a criação. Talvez você esteja a lembrar do episódio da crucificação de Jesus Cristo. Quando ele estava pendurado na cruz, haviam 2 ladrões, um de cada lado, e mesmo naquele momento final, aquele ladrão teve a oportunidade de se encontrar com Jesus. Seja qual for o seu passado, seja qual for as atitudes que tem tido no passado, Deus dá-lhe sempre a oportunidade de se arrepender, de voltar para Ele e de começar uma nova vida. Talvez alguns ouvintes nossos nos estejam a ouvir, tenham tido um passado difícil, tenham tido um passado deste tipo do de Caim. Eu quero dizer que Deus quer, mesmo assim, reconciliá-lo com Ele. Deus o ama, apesar desse seu passado. E Deus quer lhe dar uma nova oportunidade. Aqueles que têm sido injustiçados, a mesma coisa. Deus quer restaurá-lo. Deus quer terminar com essas injustiças na sua vida. Por isso Ele o chama também para si, para uma relação mais próxima de Deus. Vemos então que Caim
diante desta situação, diante do confronto que Deus fez com o seu pecado, e vendo que não podia escapar àquilo que Deus estava a dizer, ele pede então a Deus uma solução, uma proteção mesmo assim. E Deus disse que ele deveria se afastar da terra, que aquela terra não daria mais fruto por causa da atitude dele, por causa da má ação que ele praticou. E ele disse: isto é um castigo demasiado pesado para ser suportado por mim. Se me expulsares desta terra que tenho cultivado, fazes de mim um fugitivo e um vagabundo, e qualquer que me encontrar há de querer matar-me. Não, respondeu o Senhor, não te matarão, porque quem o fizer haveria de ser castigado 7 vezes mais do que tu. E pôs em Caim um sinal identificador para o impedir de ser morto por quem o encontrasse. E vemos aqui que Deus, de alguma forma, mesmo Caim tendo praticado algo tão terrível, mesmo assim Deus quis proteger Caim dele ser maltratado, de ele ser morto, inclusive, por quem o encontrasse. No entanto, e apesar desta atitude de Deus de proteger Caim, Deus de alguma forma continua a amar mesmo aqueles que praticam tais atos. Mesmo assim, verificamos no verso 16 o seguinte: assim Caim se afastou da presença do Senhor, indo estabelecer-se na terra de Nod, a oriente do Éden. Nós verificamos que o afastamento de Deus, na maioria das vezes, não é de um momento para o outro. A maior parte das vezes é progressivo. As pessoas vão se afastando de Deus aos poucos. Vemos que Adão e Eva tinham uma perfeita relação com Deus. Por causa da subtileza de Satanás, Eva foi tentada e caiu e comeu do fruto, afastou-se de Deus. Mesmo assim, aquela família estava perto da presença de Deus, olhando para o jardim como a presença de Deus, estava perto da presença de Deus. Depois Caim continuou agindo no seu coração, ele achava talvez que Deus já não merecia o melhor da sua vida, e por isso ofereceu qualquer coisinha a Deus, enquanto Abel teve o cuidado de dar o melhor que ele tinha a Deus. E verificamos que Caim, com essa atitude, levou-o mais longe. Deus não se agradou dessa sua atitude, ele irou-se, afastou-se mais ainda de Deus, matou o seu irmão. Mesmo assim, Deus ainda continuou a querer proteger Caim, e diz o texto nesta secção que vamos terminar aqui hoje, diz que Caim afastou-se da presença do Senhor. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.